Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais o programa Mediunidade no Dia a Dia. E agradecemos aos nossos parceiros de transmissão, a TV7, a Rede Amiga Espírita e o canal também do Trabalhadores do Bem, canal do YouTube. Hoje teremos, falando sobre os perigos da mediunidade, o nosso querido amigo Nazareno Feitosa. Ele que é natural de Fortaleza, lá do estado do Ceará, mas reside em Brasília, onde ele é expositor espírita e facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na Comunhão Espírita de Brasília. E também ele tem um canal, quem puder, acesse o seu canal. Ele tem mais de 1000 vídeos com diversos tipos de temas de palestras. Então, quem puder acessar seu canal, o nome do canal é Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Vai ser muito bom para quem busca o conhecimento espírita. E, mas sem mais delongas, já que já apresentamos nosso expositor, vamos convidá-lo, a adentrar em nossa sala virtual. Olá, Nazareno, tudo bem? Olá, Jeane. Prazer estar aqui com você, junto do Grupo Espírita Trabalhadores do Bem. Um abraço aí a todos os trabalhadores, ao nosso querido Weldson Sá, sua esposa, acho que é Jeane o nome dela, né? Janilde. E também todos os internautas que estão acompanhando aí a transmissão. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que te agradecemos, Nazareno, mas para a gente não perder tempo, queremos informar aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que Nazareno irá falar por 20 minutos e após sua explanação, ele abrirá para responder as perguntas de vocês e as perguntas da produção. Então, vamos interagir, elabore perguntas nos comentários. Nazareno, agora é com você, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado, Jeane. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer a todos os amigos aí da TV7, da Rede Amigo Espírita também. Um abraço aí para o Zé Aparecido e a Tuti, sua esposa, nossos amigos aí do coração também. Bom, pessoal, a gente então tem esse tema, que é os perigos na mediunidade, é um tema que a gente faz em mini seminário, com cerca de 2 horas e meia de duração, já tem ele gravado, tá naquele canal que foi divulgado. Se você procurar Nazareno Feitosa, é mais fácil, tá? Mas é Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. E a gente, então, tem muitos slides para vencer, vamos colocar só alguns, porque a gente vai ser uma entrevista hoje. Então, tem um bate-papo com a Jeane e também tem as perguntas de vocês, perguntas dos internautas. Então, vá anotando aí suas dúvidas para que a gente possa responder depois desses primeiros 20 minutinhos. Deixa eu até marcar aqui, que eu esqueci de marcar aqui no relógio. Então, 20h15, ele já vai me dar um aviso aqui para que eu preciso ir encerrando. E aí, ao final, a gente coloca um poema inspirado para ver se a gente... Opa, peraí, 20h15, não, já são... Tá certo? Acho que é isso mesmo. 20h18. Pronto. Então, esse seminário a gente fala sobre os perigos e inconvenientes da mediunidade, como está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 18. E aí a gente faz uma abordagem diferente, a gente começa a levantar alguns outros perigos, por exemplo, os perigos provocados pelas casas espíritas que não estão bem orientadas, perigos provocados pelos espíritos, então, que podem nos conduzir à fascinação, aos espíritos pseudo-sábios, etc., né, com as suas opiniões pessoais. Ao mesmo tempo, os perigos provocados pelos médios, então, nós, trabalhadores, quando estamos na mediunidade, o que a gente pode fazer de equívoco? Tem muitos problemas que a gente pode trazer, sobretudo a questão da fascinação, né? A gente pode se deixar fascinar por um espírito enganador, e o problema mais grave, que é o problema da fraude. Então, na fascinação, o médium é legítimo mesmo, ele é portador de faculdades paranormais. Entretanto, os espíritos que estão se comunicando é que estão tentando nos enganar. Na fraude é o contrário. Na fraude a pessoa está forjando o fenômeno sem ser médium. Então a gente precisa ter um cuidado redobrado. Tá? E hoje, infelizmente, como sempre, nós temos médiuns acusados de fraudes, hoje inclusive com auxílio das redes sociais, e a gente tem que ficar muito atentos, né? Alguns inclusive investigados pela polícia, inclusive como foi divulgado
há algum tempo, inclusive num programa de grande audiência na televisão. E a gente vai verificar quais são os maiores inimigos da doutrina espírita, quem são os maiores inimigos da doutrina. E a gente conclui com advertências, esperanças e recompensas do Senhor. O que é que a gente tem também? Pode falar rapidamente, né? Tem muita coisa que ele nos advertiu, mas também nos prometeu de recompensas. Alguns livros que a gente gostaria de recomendar, também da série André Luiz, nos domínios e mecanismos da mediunidade, Desobsessão também, Seara dos Médiuns, de Emmanuel, Qualidade na Prática Mediúnica, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Editora Leal, do Divaldo, a apostila da FEB sobre a mediunidade, a FEB também tem uma apostila excelente sobre esse assunto, então vocês podem e devem consultar essas obras e outras, né? Tem outras obras também muito boas. Então, no capítulo 18, a gente vai ter este item dos perigos e inconvenientes na mediunidade. E aí a gente tem duas abordagens lá principais, que é a questão da mediunidade em crianças e a mediunidade com pessoas em problemas mentais. Qual a orientação que a gente vai ter dos espíritos nobres, do próprio Kardec, a esse respeito? Bom, sobre crianças, os espíritos falam que, como elas não têm o equipamento ainda orgânico, né, psíquico, muito bem desenvolvido, então é melhor não estimular. Ou seja, a gente não deve promover a educação e o desenvolvimento da mediunidade em crianças. Esta é a regra, tá bom? E, ao mesmo tempo, como elas são muito jovens ainda, muito suscetíveis à imaginação, elas poderão, né, dar comunicações não muito acuradas, não muito corretas. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que há crianças que são médiuns naturais, ou seja, que já nascem com a faculdade ostensiva muito grande, fica muito patente qual a orientação. É que os pais tratem com naturalidade, que ela possa ser espontânea. Muitas vezes os fenômenos cessam ou ela nem se lembra mais tarde. É muito comum, inclusive, esta é quase uma regra geral, porque como o perispírito não está bem ainda preso ao corpo, né, é um processo gradual, as crianças normalmente conseguem ver os espíritos, né, percebê-los e tratam-os com muita naturalidade. É muito comum a presença de amigos invisíveis, né, que só as crianças veem e às vezes a gente não lembra depois. Minha esposa, por exemplo, tinha uma amiga invisível e ela não lembrava. E a sua irmã mais velha que disse, não, você tinha sim uma tal de Beatriz, que você via, você conversava e só você enxergava. É tão comum que os próprios psicólogos dizem, não, isso é natural, isso é um processo de elaboração da própria criança, etc. Né? Então vejam como é comum. As crianças, inclusive, recordarem até de vidas passadas. O doutor Ian Stevenson, aliás, eles gravaram muitos depoimentos em vídeo de crianças que depois, não, eu não falei isso não, mas tinha gravado. Não, está aqui, você fez a revelação de uma vida anterior. E assim por diante, tá? Então não se deve estimular e tratar com naturalidade. E Nazarena, pessoas com problemas mentais. Bom, a gente tem que lembrar que havia um contexto muito diferente hoje na época de Kardec. Por exemplo, Kardec estava sistematizando a doutrina espírita, então era necessário ter médiuns muito bons, muito saudáveis, porque ele estava querendo organizar todo aquele conhecimento. Precisava ter informações sérias de espíritos nobres e checar aquelas informações, fazer observações muito cuidadosas. Então, havia necessidade de ter realmente médiuns muitíssimo preparados. Mas a gente vai ter, hoje em dia, uma série de atividades diferentes, não é? A gente tem feito muito pouco esse trabalho de pesquisa, é, como Kardec fazia. Realmente a gente já tem um material muito bem feito, né? Mas a gente tem, por exemplo, quais são os trabalhos mediúnicos mais comuns hoje que a Jeane vai projetar para a gente agora? Então, a gente trabalha nas reuniões mediúnicas para doação de fluidos, então, para que os espíritos operem cirurgias espirituais naqueles espíritos que estão ali sendo atendidos, não é? Ajudarem os espíritos que ainda se encontram enfermos, né, trazendo alguma sequela no corpo espiritual, no perispírito. É para o desenvolvimento e educação da mediunidade também, muitos grupos têm essa função de auxílio aos espíritos sofredores, então espíritos que muitas vezes não sabem nem que desencarnaram
e precisam ali de uma orientação, então a gente tem também grupos que são especializados nessa atividade, e as reuniões de desobsessão. Então, que é a reunião de esclarecimento, de evangelização dos espíritos equivocados, espíritos que estão ali endurecidos no mal, prejudicando as pessoas, prejudicando o próprio movimento espírita, né, inimigos do cristianismo, enfim, a gente vai ter. Então, para fazer essas 4 atividades, vejam que a gente não precisa saber qual o nome do espírito, não precisa checar as informações, né, se realmente é aquele espírito quem está se comunicando, né, para buscar a veracidade disso, organizar algum tipo de conhecimento mais profundo. Então vejam que o contexto é diferente. Então hoje nós não precisamos de médiuns tão bons como na época de Kardec ele necessitava. Ali tinha todo o cuidado, né, inclusive para participar das reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, havia necessidade de você ser sócio, você tinha que se matricular, tinha que pagar uma joia, como fosse uma joia de entrada no clube, que você então participava. Uma joia de 10 francos e ainda pagava uma anuidade de cerca de 20 francos ou 24 francos, dependendo se você era sócio titular ou apenas associado livre. Então vejam que você era um grupo seleto, porque Kardec também, os espíritos nobres recomendam, buscar a maior homogeneidade possível no grupo mediúnico. Então, tá ali pessoas realmente interessadas, pessoas com o mesmo propósito, com a mesma dedicação, não é? A gente vai ter ali mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, etc. Diferentemente de reuniões, por exemplo, que a gente vai fazer, normalmente não se faz reuniões de desobsessão públicas, né? No livro Orientação ao Centro Espírita, que são sugestões apresentadas pela Federação Espírita Brasileira, organizado com participação de várias federativas, a gente vai ter, não é, que devem ser privativas, que o assistido não deve participar, não é? A gente tem ali uma reunião privativa, buscando bem bastante aquela homogeneidade. Mas, por exemplo, reuniões públicas como o Chico Xavier fazia de Correio do Além, que ficavam as mães, ficava uma plateia ali, realmente, porque ali buscava-se também o convencimento, a divulgação da doutrina espírita. Então, ali não era homogêneo, né? O grupo tinha pessoas ali só curiosas, tinha pessoas ali que não acreditavam, pessoas que estavam lá querendo desmascarar, ou mesmo até atacar o próprio Chico. Então, a gente tem essa orientação, né? Então, assim, hoje, então, a gente tem, realmente, podem ser médios mais atrapalhadinhos, assim, não há muito problema, porque a gente não tem aquele cuidado que tinha com Kardec. Na época de Kardec, a palavra loucura era utilizada para transtorno mental grave. Então, a gente não ia deixar uma pessoa, não é, com problema psiquiátrico grave participar de uma reunião. Houve o caso até de uma senhora que foi contratada por 100 francos para dizer que havia participado de uma reunião mediúnica e teria ficado louca após isso. Havia até uma fama de o espiritismo seria uma fábrica de loucos, isso circulou aqui no Brasil logo no iniciozinho do movimento espírita. Então vejam que a gente tem que ter cuidado, e Kardec não era possível admitir isso. Agora, hoje em dia, se você verificar a quantidade de pessoas, por exemplo, que tem uma depressão leve, um transtorno bipolar leve, etc., que pessoas que não têm surtos psicóticos, que não têm alucinações, que não estão desarmonizadas, pessoas que estão equilibradas, elas podem sim, não é? E aliás, se são médiuns, devem participar da reunião mediúnica. Aliás, mesmo como médiuns chamados de sustentação, né, que não é uma palavra muito adequada, mas pessoas que estão ali participando, doando fluidos, vibrando, né, ajudando com suas preces, ajudando, sobretudo, na doação de fluidos ali para o atendimento dos espíritos. Então, vejam que a gente tem esse panorama, então, dos dois tipos, tá? Hoje, se for dizer assim, ó, não fica, quem tem depressão não fica no grupo, não vai ficar ninguém, não é que quase todo mundo está passando por essa dificuldadezinha, pelo transtorno bipolar, etc. Por exemplo, eu tenho um transtorno bipolar desde a infância, é leve, eu não tenho alucinações, etc., não escuto voz, enfim, e eu tenho só em mente a inspiração, então a mediunidade só de inspiração e de doação de fluidos, e já fui dialogador durante muitos anos, né, o chamado antigamente como doutrinador, tá? Então essa é a parte do capítulo 18, que a gente pode fazer um resumo aqui, não é muito longo, o capítulo realmente é curtinho, são perguntas, confira depois lá, né, para você ir direto na fonte. E a gente tem, por exemplo, também
os perigos provocados pelas casas espíritas, que a gente vai relacionar alguns aqui, e no bate-papo a gente pode aprofundar. Por exemplo, desconhecimento da missão do espiritismo. Qual é a missão do espiritismo? Então a gente tem que lembrar, lá no Livro dos Médiuns, no item 333, na fascinação, os espíritos estão falando de fascinação, mas eles dizem que o fim, ou seja, que o objetivo, a missão do espiritismo é qual? É o melhoramento moral da humanidade. O melhoramento moral da gente. Então, se a gente perguntar só sobre esse assunto, a gente não vai ser enganado, tá? Então, não ter outras funções. A gente pode ter outras funções, não está aqui, eu pensei que tinha colocado o slide aqui na sequência. A gente pode, por exemplo, ter curas, mas não é essa a missão do Espiritismo, tá? Jesus fez curas? Fez, mas principalmente o quê? Para chamar a atenção das pessoas para a sua mensagem, porque a gente sabe que a doença faz parte do nosso tratamento espiritual, que a doença é uma estação de cura, como ensina Emmanuel no livro Consolador, no livro Pensamento e Vida, também a gente tem algumas informações desse tipo. Então vejam que a doença vai voltar depois, outro tipo de enfermidade. Então Jesus curava para chamar a atenção. Pode acontecer curas? Podem, mas não é essa a missão principal do Espiritismo, entenderam? Por exemplo, pode haver comunicações de entes queridos? Podem, mas são raríssimos os médiuns com essa habilidade, com essa faculdade, que é difícil, não é? Então, a gente tem todo esse cuidado. Ao mesmo tempo, saber o presente, o passado, ou saber o futuro, a gente tem esse estudo no Livro dos Médiuns, as perguntas que podem ser feitas aos espíritos, e eles falam que só excepcionalmente é que é revelado ao homem o futuro. Só excepcionalmente é que eles nos trazem informações sobre o passado, tá? Então, muito cuidado, porque os espíritos que querem nos enganar muitas vezes, vêm trazer informações sobre o passado ou o futuro, que a gente não tem como conferir, não tem como, né, ter a certeza, tá certo? Então, tem esses detalhezinhos que a gente vai vendo, né, que a gente precisa lembrar qual a missão do Espiritismo, o melhoramento moral da humanidade. Há também a falta de estudo sério. A pessoa não tem um estudo sério na casa espírita, é ruim, porque a gente vai, é a nossa proteção, o estudo em grupo, o estudo sério, o estudo permanente. Há casas espíritas que só deixam você trabalhar na mediunidade se você estiver frequentando algum tipo de estudo espírita. Eu acho interessante essa proposta. Então, a pessoa tem que estar matriculado lá no ESD, no estudo sistematizado, no estudo das obras básicas, no estudo do, do aprofundado da doutrina espírita, estudo de obras complementares, tem que estar estudando. Né? É interessante para nos proteger, mesmo que a gente tenha orientação ali do facilitador do estudo. A divinização de médios ou de espíritos, então a gente colocar um médium lá em cima, como se fosse uma pessoa santa, santificada, ou de espíritos, deu uma comunicação, então, se o espírito falou, é verdade. Olha, pessoal, uma das coisas que Kardec descobriu logo no início foi que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, isso preservou Kardec de muitos erros, de muitos equívocos. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós sobre o mundo espiritual, tem espíritos que sabem menos do que nós, e aos espíritos superiores, que vêm nos trazer informações, não é? Mas a gente tem, normalmente ao nosso redor, no mundo de expiação e provas, a gente vai ter espíritos imperfeitos como nós, né? Espíritos atrasados como nós. Ou então nós vamos ter ali nossos espíritos familiares, espíritos amigos, ou o nosso mentor, né? Que às vezes até pode ser uma equipe, pode ter mais de um espírito nos auxiliando também, tá? Então, é evitar tratar de maneira divina ou muito santificada, seja o médium, seja o espírito. A valorização excessiva dos fenômenos, então os fenômenos são úteis, são, para chamar atenção, etc., mas não valorizar demasiadamente, tá? Aliás, tem muito cuidado com os médios de efeitos físicos, né? Os médios chamados médiuns curadores por Kardec, até é uma palavra que a gente não utiliza muito hoje em dia. A gente prefere falar, né, de médium de efeitos físicos, médiums de tratamento físico, espiritual, etc., para proteger o próprio médium. Né? Inclusive, há trabalhos, por exemplo, na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu frequento, eles ficam lá, tem na parte físico-espiritual, a gente não sabe nem quem é o médium principal, eles ficam todos juntos, né? A gente não sabe nem o nome, então, vejam, para preservar os próprios médiums, porque eles são muito assediados, né? Inclusive pelos encarnados. Então, reunião mediúnica pública, há exceções, nós vemos aqui que há exceções, como as que eram feitas por Chico Xavier,
Desobsessão com a presença do assistido, então, não é recomendável, mas há exceções. O próprio Divaldo, né, conversou com um do obsessor dele através da mediunidade de Chico Xavier, mas Divaldo era uma pessoa preparada, enfim, então, às vezes, um trabalhador ou uma pessoa mesmo, né, pode ter uma orientação dos mentores para que ela participe da reunião, né. Havia um caso narrado pelo Gerson Simões Monteiro, que um senhor católico estava com um problema e ele falou com o mentor do grupo, não, traga-o aqui. E quando ele veio, se comunicou um espírito que havia cometido suicídio, que havia pego uma arma na sua casa e tirado a sua vida. E aí, depois da reunião, o amigo do Gerson disse assim, Gerson, eu entendi. É porque eu comprei uma arma e eu ia tirar minha vida esses dias. Então vejam também que pode ser orientado, né, mas não é a regra, são exceções, tá? Profusão de livros questionáveis, então muito cuidado com essas obras que são divulgadas, às vezes, na própria casa espírita a gente vai ver, não é? Fora da casa espírita a gente não pode opinar, mas dentro da casa espírita, elas concorrem nas prateleiras com as boas obras. As pessoas chegam, não conhecem, e vão adquirir aquelas obras. Então, a gente tem orientação de não colocar, né, nem sequer colocar na livraria, nem na biblioteca, tá? Porque a pessoa vai ver, não, Nazareno, mas vende muito, a renda serve para ajudar o trabalho social, a caridade feita pela Casa Espírita, pois é melhor diminuir o trabalho social e fazer menos caridade do que estar colocando obras questionáveis, tá bom? É preferível a gente divulgar as obras dos médiuns consagrados. Há Casa Espírita, por exemplo, que fazem, não, coloca uma parte da livraria separada. Olha, aqui são livros espiritualistas, aí colocam lá outras obras de autoconhecimento, etc., de psicologia, nada contra, tá? E se fizer assim, tiver claro isso, não há problema, tá? Fadiga dos médios, então também o livro dos médios fala que o excesso de atividade também pode promover a fadiga, que devemos preservar os médios, eles devem se abster, e o isolamento do movimento espírita. Então, a casa espírita, às vezes, muito isolada, né? Vai para uma direção, às vezes, meio atrapalhadinha, e podendo ter seguido ali, mais ou menos, o movimento espírita, de modo geral. Então, é importante estar participando das atividades, etc. Tá bom? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui de slides aqui. Também a riqueza, tá? A doutrina espírita também, os espíritos não são para nos trazer riqueza ou facilidades, não, mas se você tem dúvidas a esse respeito, né, os espíritos podem nos ajudar na riqueza também. Está no livro dos Espíritos, pergunta 533 e 532 também, tá? Então, Nazareno, agora fiquei com vontade de ler o livro dos Espíritos. Pois é, vai lá. Mas aí vai ter uma surpresinha também, bem interessante. Então, a gente lembrar, não é, também de outras questões, por exemplo, na gravidez, a gente pode, a grávida pode participar do trabalho mediúnico. Vejam só, no livro Desafios à Mediunidade, de Raul Teixeira, Qualidades na Prática Mediúnica, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, eles vão trazer algumas sugestões, não é, uma orientação de não participar, quando está com a gravidez com problemas, né, então a gravidez com algum risco, quando esteja avançado, né, por volta dos 7 meses, mais ou menos, por conta do desconforto da mulher, a mulher, inclusive, fica limitada até para dirigir veículos, etc. E ela deve também evitar comunicações violentas, então, mas não há nenhum problema da grávida trabalhar, tá certo? No grupo mediúnico, só realmente nessa parte mais avançada e com essa orientação também dessas obras que a gente acha interessantes também. Perigos provocados pelos médios, então personalismo, então interesse escuso, às vezes a pessoa está lá pela fama, pela vaidade, pelo interesse financeiro, então muito cuidado, né, com o personalismo que nos assalta a todos, a gente tem que ficar muito atento a isso. A fascinação, então cuidado com os falsos profetas da erraticidade, né, os espíritos enganadores, erros de interpretação por uma falta de estudo nos leva às vezes a equívocos, e às vezes a pessoa está lá ensinando, falando coisas equivocadas. Cuidado com as enxertias antidoutrinárias, não é? Paulo fala em Tessalonicenses, examinar tudo, retende o que for bom. Mas uma coisa é você reter para você, outra coisa é você, não incorporar a doutrina espírita. Não vamos incorporar a doutrina espírita, né? O excesso de temor do animismo, porque é muito comum
a gente tem sempre uma parcela do médium na comunicação mediúnica, não é? Mesmo o médium mecânico, que o espírito pega a mão dele para escrever, mesmo o médium inconsciente, que não lembra o que aconteceu, também interferem na comunicação. Olha, está lá em O Livro dos Médiuns. Então, a gente vai ter sempre uma parcela nossa, também não deve ficar preocupado com isso, às vezes vem uma cristalização de uma personalidade do passado, de uma vida anterior, mas também, às vezes, está precisando de esclarecimento, todos nós estamos precisando de evangelho, de esclarecimento, né? Então, não se preocupe, sobretudo no iníciozinho, a gente vai ter uma dificuldade, é bom praticar o autoconhecimento para não ter, saber separar melhor o que é seu e o que é dos espíritos. Então, cuidado com a divulgação de mensagens duvidosas, às vezes a mensagem não é nem espírita, agora, nesse período agora que a gente está vivendo, eu vi uma mensagem, né, pela linguagem eu já vi que era espiritualista, que não era espírita, e dizendo que a pandemia ia terminar dia tal de maio, tinha uma data, acho que era 28, na data de 28, eu fiquei até feliz com a notícia, mas eu vi, olha, isso aqui, os espíritos superiores não trazem datas, né, não trazem datas específicas, ele pode até dizer, né, por exemplo, como Emmanuel falou no livro Plantão de Respostas, que a Terra já estará no mundo de regeneração por volta do ano 2057. E é muito útil saber disso, para a gente saber que essa nossa encarnação talvez seja a nossa mais importante existência nesse momento, né? Da nossa evolução espiritual. E o cuidado com as fraudes, por quê? Porque tem um perigo da desmoralização da doutrina espírita e, consequente, diminuição da esperança e da fé das pessoas, não é? As necessidades são de humildade, do médium evangelizar, buscar reforma íntima, o estudo prático, estudo e prática em grupo, não é? Evitar as práticas individuais, realmente só como uma exceção, autoconhecimento, frequentar uma casa espírita bem orientada, o comprometimento com o trabalho, não é? O equilíbrio, a disciplina no pensar, no falar, no agir, e a gente lembrar da fragilidade dos médiuns. No Livro dos Médiuns, no capítulo 20, a gente aprende que o médium é aquele que é o menos enganado. Olha lá, Kardec pergunta qual o médium que se poderia qualificar de perfeito, ele fala, perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Diz, portanto, bom médio já é muito. Por isso que eles são raros. Então, veja, pois eles são raros. Médium perfeito seria aquele... E aí vai, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que o melhor médium é aquele simpatizando somente com os bons espíritos tem sido menos enganado. Tá? Vejam que o próprio Chico revelou que foi enganado. Está no livro Chico Xavier, O Homem e o Médium, aliás, uma excelente obra sobre o Chico Xavier, da editora Sei, do Michael Ponsardin. Tá? Eu acho que é assim que... E vejam que até Pedro, que estava junto de Jesus, é a pessoa mais próxima de Jesus, vai, né, vai dizer coisas, atrapalhar a missão de Jesus, dizendo, não vamos permitir que o Senhor seja crucificado e padeça em Jerusalém. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, ele há poucos minutos tinha dado uma comunicação muito boa, né? E logo, alguns minutos depois, já estava atrapalhadinho, querendo, querendo se equivocar na missão de Jesus. Não era necessário que Jesus morresse, não é? Para que a árvore, o fruto produzisse muito, que a semente produzisse muito fruto. Estou trocando as palavras aqui hoje. Então, o excesso de temor do animismo, a influência do meio, então, dos encarnados do local. Lembrar que os médios têm opiniões pessoais, crenças, às vezes condicionamentos que trazem de outras casas espíritas, tem influência da sociedade, né? Hoje tem um relativismo muito grande. É o Bud Christ, como fala o Orlando Carnal, todo mundo vai se salvar, não, não é assim. Tem sofrimento no mundo espiritual, há consequências para os nossos atos, né? A obsessão dos médios é muito comum, o próprio grupo pode colocar o médium a se perder, né? E qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Ressalta o que fica dito, um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais estão em nossos defeitos, por a importância da reforma íntima. Mas elas permitem a ação dos espíritos obsessores, os espíritos que querem nos prejudicar ou prejudicar alguém. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, é um dever nosso estar buscando a prática do bem diretamente em todos os momentos da nossa vida, pensamentos, em palavras e atos. E o Chico reforçou que os mais importantes são a prática do bem e os estudos da obra de Allan Kardec.
tá? Então vejam a importância. E aí temos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os falsos cristos e falsos profetas, os perigos da mistificação, como a gente teve o Jim Jones, que promoveu o suicídio de muitas pessoas, lá em 2012 tinha muita coisa também equivocada. Então, cuidado com os espíritos pseudo-sábios. Lembrar dos parâmetros kardecianos. Kardec sempre buscou, ele dizia que para uma nova revelação, ou seja, como a doutrina espírita, era necessário o controle da universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, que aquela mensagem tinha que ser ministrada por diferentes espíritos, através de médios estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. Então, o controle da universalidade do ensino dos espíritos, né? Além de sempre submeter a razão, a lógica, ao bom senso, perguntar, questionar. Os espíritos sérios não se incomodam, gostam quando a gente pergunta, quando a gente questiona, tá bom? E a fascinação gera suscetibilidade às críticas, acaba a pessoa querendo se isolar quando ela se torna, então, presa fácil dos espíritos enganadores, tá? E é preferível rejeitar 10 verdades e aceitar uma única mentira, como ensina Erasto. Tem os espíritos sistemáticos, enfim, aí vai, não é, muitas coisas que a gente poderia ver. Tem aqui o item da riqueza, se der tempo a gente volta. E para a gente concluir essa primeira parte, quais são os maiores inimigos da doutrina espírita? Vocês sabem? Nazareno, acho que é um pastor ali da igreja tal, que ele critica muito o espiritismo, etc., e fala que é tudo demônio, que a gente está conversando. Olha, não é isso que Kardec vai dizer, não. Ele vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo não são seus detratores, aqueles que o atacam, porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e distraídos, exaltados. Essa informação a gente tem na palestra excelente do Evandro Noleto Bezerra, um DVD de 150 anos de O Livro dos Espíritos. Então, vamos estudar, vamos praticar o bem para a gente não ser obsedado, vamos estudar para a gente, né, realmente saber o que está de acordo com a doutrina espírita, quando o espírito realmente é evoluído, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, evitando os perigos na mediunidade. Perfeito, Nazareno. Temos algumas perguntas aqui e eu vou associar as nossas perguntas com de alguns irmãos que são similares, certo? A fascinação, você falou sobre fascinação, a fascinação é a maior dificuldade do exercício mediúnico por ser aplaudida, muitas das vezes, né? No caso do médium que recebe Jesus, Maria, Kardec, por exemplo, e, continuando, vou transmitir para você a pergunta de José Roberto, que aí a gente pode unir as duas. Ele assim, veja algumas pessoas no YouTube atendendo na live e dizendo que está conversando com os espíritos e dando conselhos. Isso é real? E aí ele continua. Pessoas que incorporam com facilidade ao vivo, inclusive uma doutora que incorpora um extraterrestre. Muito bem, só pergunta fácil que o pessoal faz, né? Então vamos lá. Começando aqui, acabei me perdendo, que são 3 perguntas em uma, né? Repete para mim, Jane, que eu me Repito, com confundi. certeza. Ou Com deixa na certeza. tela aí, que aí eu não esqueço. A primeira, a fascinação é a maior dificuldade do exercício mediúnico por ser muitas das vezes aplaudida. No caso do médium que recebe Jesus, Kardec, Maria, por exemplo, o que falar? E aí, José Roberto... Calma, vamos Quer uma que de eu cada passe? vez. Não, uma de cada vez. Certo. Aí Ok. agradeço pela pergunta. Veja só, não é impossível, só é muitíssimo raro, tá? A gente vai ver em O Livro dos Médiuns uma comunicação assinada por Jesus de Nazaré. Então, vejam o cuidado de Kardec, apesar dele ter publicado e ter referido no comentário que foi um dos melhores médiuns da sociedade, as comunicações sempre muito elevadas, etc., pessoa muito dedicada, ele vai, na hora que ele vai passar aquela mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, que ia alcançar mais pessoas, ele vai trocar o nome por Espírito Verdade. Essa é mais uma dica que muita gente acredita, não é? Eu particularmente também, que o Espírito Verdade seja o próprio Cristo, tá bom? E vamos ter mensagens, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, de Jesus, de Maria de Nazaré, e de alguns apóstolos, inclusive, também, mas era um médium extraordinário. Então, a gente sabe que é possível, né? Comunicações de Kardec, nós temos de Frederico Júnior,
na época lá na Federação Espírita Brasileira, depois, pelo menos eu não tenho tido notícias, mas nós temos, não é impossível não, tá? Agora, será que o médium é realmente excelente para chegar a esse nível de comunicação? Tá? Fica a dúvida que a gente analisa. Mas preferível que quando um espírito deseja nos enganar, eles normalmente colocam assinam com nomes pomposos, nomes que a gente respeita muito, coloca o nome lá Bezerra de Menezes, não é? Eurípides Barçanufo, e às vezes não é nem a Bezerra do Menezes. Então, quando ele coloca o nome, a gente tem que ficar mais atento ainda, tá? Porque normalmente isso pode ser, não pesa a seu favor, não, pesa contra, na verdade. Tá? Os espíritos não precisam se revelar a rigor, tá? Verdade. E José Roberto, ele pergunta: vejo algumas pessoas no YouTube atendendo na live e dizendo que está conversando com os espíritos e dando conselho. Isso é real? Aí continua. Pessoas que incorporam com muita facilidade ao vivo, inclusive uma doutora que incorpora uma extraterrestre. Quanto a gente ter uma comunicação de um espírito extraterrestre, não é nada demais, porque nós somos extraterrestres, não é? A gente não tem 7 bilhões de espíritos aqui na Terra o tempo todo, a gente veio de outros mundos, num fenômeno chamado transmigração das almas, como está em O Livro dos Espíritos. Então, muitos já viemos de outro mundo, nós somos que nem um super-homem, o super-homem era extraterrestre, nós também, Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria, etc. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é, na hora de fazer a referência a esse espírito, verificar se aquela referência é adequada, se vale a pena estar sendo conhecido como extraterrestre ou não, mas a maior regra que a gente vai utilizar é a que está no Evangelho. Jesus ensina que pelos frutos conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, né, a árvore não é boa. Então a gente tem que tomar esse cuidado e verificar se isso, em vez de pesar a favor da doutrina espírita, não pode pesar contra. Porque apesar de, né, extraterrestre serem uma realidade, de modo geral, apesar que eu nunca vi um, mas meu irmão já viu um de maneira muito, muito patente, nós somos extraterrestres, muita gente tem muita reserva com isso. Então, na hora que você fala que é uma comunicação de um extraterrestre, as pessoas que já não são espíritas, já desconfiam do espiritismo, talvez vão desconfiar mais ainda, tá? E não é porque é um extraterrestre que sabe de toda a verdade. A gente tem que tomar esse cuidado para não divinizar os espíritos. Só essas sugestões, tá? Quanto à outra pergunta, que é a pessoa que faz atendimento ao vivo pelo YouTube. Eu desconheço, eu nunca vi. Aliás, já vi uma, mas ela não é espírita, não. É uma astróloga, etc. Faz uma astral na hora ali para a pessoa, na lata, eu já vi. Mas espírita, o que eu vi foi dizendo que os espíritos falam para ele uma coisa, que os espíritos falam de muitos detalhes do dia a dia, do cotidiano, que não é isso que está no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns falam que os espíritos não vão cuidar da gente para cuidar das coisas deste mundo, mas para nos orientar quanto às coisas do mundo futuro, ou seja, do mundo espiritual. Não para trazer facilidades para cá, para dizer onde é que está a vaga do carro, ou detalhes assim, não é? Vaga no estacionamento, né? Detalhes bobos, porque os espíritos têm o que fazer, não é? Agora, a gente pode ter espíritos familiares nossos trazendo opiniões, sugestões, e aí nada mais são do que os homens que já viveram e trazem suas opiniões pessoais, mas não quer dizer que sejam espíritos superiores ou não, tá? Há pessoas que têm problemas mentais, há pessoas que têm alucinações auditivas, têm alucinações visuais, então a gente tem que tomar muito cuidado para não desacreditar a mediunidade. Na hora que a pessoa faz um tipo de atividade desse tipo, em vez de colaborar com a doutrina espírita, ela está, muitas vezes, desmerecendo ou promovendo o descrédito da doutrina. E aí é preferível que não façamos isso. Nazareno, obrigada pela resposta. Queremos saudar nossos irmãos do Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo, aqui de Sergipe, Rio de Janeiro e Pernambuco, que estão presentes aqui em nossa live. E tem uma pergunta falando sobre interesse financeiro. Como a espiritualidade encara as pessoas que ganham dinheiro com a mediunidade, mesmo aquelas pessoas que usam deste dinheiro para fazer a caridade?
Para fazer a caridade não tem problema, não é como o Chico fez, mas aí eram 100% dos direitos autorais, era feito inclusive em cartório, ele passava para as instituições espíritas, várias delas receberam. Então, o exemplo de Chico Xavier eu acho mais adequado, tá? Kardec tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre esse assunto, né? Me fugiu agora o título, talvez a Jane lembre, mas e agora me fugiu completamente. É Não dar de lembro graça o que de recebeste. graça recebeste, É, né? Então fala porque as preces não devem ser pagas, como por exemplo as indulgências também garantir que a pessoa vai salvar, mas ele abre uma exceção, por exemplo, do magnetismo. Diz que o magnetizador, por estar doando da sua saúde, dos seus fluidos vitais, etc., poderia ter uma exceção. Mas eu acho que é preferível o seu trabalho ser todo gratuito. A prática espírita ser toda gratuita, para a gente não ter o problema, porque nós somos muito frágeis. Né? Como a gente viu agora há pouco, lá que bons médiums são muito raros, bons médiums são muito raros, então a gente é muito atrapalhadinho ainda, é preferível a gente não misturar as duas coisas, para verdade. não cair na tentação, né, de estar sintonizando também com espíritos menos evoluídos e que podem acabar gerando-nos depois a fascinação. É preferível não ter nenhuma atividade remunerada com a mediunidade. Obrigada, Nazareno. Mas o nosso querido amigo Daniel Rosa, lá de Goiânia, ele é completamente assíduo ao programa. Ele pergunta o seguinte: Nazareno, qual a importância da reforma íntima diária, do estudo do Livro dos Espíritos, da conduta moral certa para nos ajudar no bom exercício da mediunidade? Grato, Goiânia. Obrigado, Daniel, pela pergunta e pela sua participação sempre ativa aí nas lives do Grupo Trabalhadores do Bem. Agradecer a todos que estão encaminhando perguntas, tá? Podem fazer mais aí, se houver tempo, a gente vai tentar responder todas, com as minhas limitações, tá? Eu vou tentar dar as dicas aqui ou as obras que vocês podem referenciar. Bom, a gente aprende, pode até tirar agora a pergunta, né? A gente aprende que Jesus nos esclarece, ele diz o seguinte, que quando o espírito impuro sai de uma casa, ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda enfeitada, ou seja, não foi reformada, foi só enfeitada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então é por isso que a gente fala que não basta fazer o tratamento espiritual, tomar os passes, a água magnetizada. A gente tem que fazer a reforma íntima, que é o que? Que é o que Jesus falou muito. Jesus falou em arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O arrepender em grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Ou seja, reforma íntima. Jesus está falando, façam a reforma íntima, porque o mundo de regeneração está próximo. Né? Então a gente tem essa consciência da importância. E ao mesmo tempo que a gente se melhora, se a gente evangeliza, a gente começa a sintonizar com os espíritos superiores, começa a receber boas influências deles, e ao mesmo tempo a gente aprendeu, lá no Livro dos Médiuns, que a prática do bem, bem como com o combate às nossas imperfeições morais, lembram? Lá no item 252, que as imperfeições morais é que permitem a ação dos espíritos obsessores, e que a maneira mais eficaz de se livrar dos maus espíritos é atrair os bons pela prática do bem. Então, reforma íntima, a prática do bem e o estudo nobre, como a gente viu aí também na pergunta do Daniel, ele já foi dando as dicas, já foi respondendo na pergunta, né? Eu gostei. E aí o estudo é muito importante para a gente estar bem orientado e, ao mesmo tempo, né, buscando se evangelizar cada dia. A reforma íntima, ele colocou até diária, não é? Santo Agostinho recomenda o autoconhecimento diariamente, a revisão diária, que poucos de nós fazemos, né? A gente tem que sempre lembrar de estar fazendo essa análise diária dos nossos atos, nossos pensamentos, das nossas palavras. Nazareno, pelo tempo, acho que será a última pergunta. Se tem um poema ainda para poder passar, né, transmitir para a gente. Maria Nazaré, ela faz um comentário, talvez ela deseje uma orientação sua. Ela diz assim: sou espírita e comecei a ouvir vozes. Só à noite, quando estou dormindo, me acordam falando. Às vezes gritam à noite que não me deixam dormir. Quando estou pegando no sono, vem a voz. Maria, a gente não posso dar uma resposta específica para o seu caso, tá?
a gente vai trazer assim um panorama do que pode ser, tá? Então pode ser que a gente deve buscar uma ajuda psiquiátrica para você dormir bem. É importante você dormir bem, é importante que você verifique, né, como é que está a saúde mental, etc. Há muitos psiquiatras espíritas, tá? No livro Chico Xavier em Goiânia, Emmanuel recomenda a gente prestigiar ao máximo a psiquiatria, a psicoterapia também, e fala do valor dos remédios, dos ansiolíticos, né, dos calmantes, do tarja preta, inclusive, e dos neurolépticos também. Então a gente tem que tomar primeiro essa preocupação de cuidar da sua saúde para você estar bem. Agora, orientaria também de você buscar um tratamento espiritual em uma casa espírita, né, e se for o caso, que às vezes é só uma obsessão. Tratou a obsessão, cessa aquelas comunicações. Se não cessar, aí você normalmente vai ter a oportunidade de fazer um grande bem e receber muitas bênçãos, que é poder trabalhar na mediunidade com Jesus. Tá? Nazareno, tem ainda Se mais uma tiver, tem pergunta. mais tempo. Tem, dá É tempo. isso que eu estou vendo, É dá até as tempo 9, ainda. né? Dá Isso. tempo. Nazareno, tem uma pergunta aqui de Fabiana, ela enviou para o meu WhatsApp agora nesse momento. Ela pergunta o seguinte: sou médium ostensivo. Meu guia me revela muitas coisas. Por isso acho que não preciso estudar. Estou certo? Ela trouxe essa pergunta porque de outra pessoa, certo? É, eu diria para essa pessoa que não é essa orientação que a gente tem. Veja só que eu vou procurar o slide, está aqui, né? Está bem perto aqui, aliás, era o slide seguinte. Veja o que a gente tem de orientação, não é? Kardec, no livro Obras Póstumas, tem uma anotação que é do projeto 1868. Se quiser projetar aí, já. É projeto 1868. E lá defende nós termos um estudo permanente, sério, ou seja, um estudo continuado e sério da doutrina espírita. Então é nosso dever estar estudando, até para a gente não se tornar um dos maiores inimigos do Espiritismo, para a nossa proteção mesmo, né, e para a proteção da doutrina. Bezerra de Menezes, quando foi lá da Federação Espírita Brasileira, ele tinha um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, olha lá no Rio de Janeiro, né? O espírito Ângela Agarô, por Cecília Rocha, lá da Federação Brasileira, hoje ela está no mundo espiritual, né? Promoveu a adoção do ES, do estudo sistematizado, que foi então elaborado, a importância de ter, e a gente tem esse estudo, né, que é dos tipos, né? A gente pode ter vários tipos de estudo, sobretudo das obras básicas, também é muito importante. E hoje a gente tem, por exemplo, lá na Federação Brasileira, o EAD, que é o estudo aprofundado. Então, o ESOB, que é o estudo das obras básicas também. Aqui em Brasília, a gente tem lá o estudo das obras básicas, além de ter o estudo da mediunidade, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a recomendação também que a gente traria é de orar sempre pelos médios, dirigentes, trabalhadores e expositores. Então, a pessoa normalmente está com preguiça, e isso não é bom, né? A preguiça vai promover uma série de problemas nossos, diz uma mensagem de Emmanuel muito interessante, e ao mesmo tempo a gente lembrar que pode ser até uma influência espiritual negativa, uma obsessão espiritual para que você acabe entrando num processo de fascinação. Então, não faça isso, tá? É nossa proteção. Aliás, estudar, sobretudo as obras de Kardec, é maravilhoso. Como ele é realmente um pedagogo, né, um especialista em educação, para nos trazer essa doutrina maravilhosa que a gente conhece. Obrigada, Nazareno. E tem uma pergunta aqui de Júlio. Ele pergunta o seguinte: muitos buscam pelo desenvolvimento mediúnico sem entender a responsabilidade de ser intermediário. O que podemos falar sobre desenvolvimento mediúnico? O desenvolvimento vai acontecer com o exercício da mediunidade, né? Então, nos estudos que a gente vai ter, os grupos de desenvolvimento, e vai sobretudo de educação da mediunidade. Tá? À medida que a gente vai educando, vai praticando, a gente vai se aprimorando. Daí porque a gente tem que ter consciência que as primeiras comunicações serão muito atrapalhadinhas, muito conteúdo nosso. Vejam que o Chico e o Divaldo ficaram 3 anos, 3 a 4 anos psicografando, trazendo comunicações, e que os espíritos não disseram não ali, apenas um treino.
Agora que a gente vai começar a escrever livros pelo seu intermédio. E às vezes a pessoa mal entrou no centro espírita, né? Mal conheceu o espiritismo, já traz um livro psicografado debaixo do braço. Então, assim, calma lá, né? Tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado, porque a gente ainda tem realmente muito conteúdo nosso, a gente não tem uma filtragem muito adequada, a gente não sabe distinguir realmente o bem do mal. E lembrem que o próprio Chico Xavier foi enganado, né? Então, veja, se o Chico foi enganado, imagine a gente, como é que não acontece com a gente. Então, ter esse cuidado, não é que seja uma coisa que preocupe muito a gente, mas exige comprometimento, exige dedicação, exige estudo, né, para que a gente possa colher essas grandes recompensas que estamos aguardando. Né? Jesus fala a Simão Pedro, lá em Marcos, acho que é 10:30, ele vai dizer, né, quando Simão pergunta a ele, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora, com perseguições e no porvir a vida eterna. Então, olha que maravilha. E ao mesmo tempo, a gente vai ver, lá na mensagem, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, também essa promessa de recompensa, né? Ela é confirmada pelo Espírito Verdade, que eu vou até colocar aqui, a não ser que você queira trazer mais alguma pergunta, Jane. Não, pode finalizar. Então, 10 minutinhos, Nazareno. pode dar tempo de mais uma. Se tiver mais uma, dá tempo mais uma. Tem uma pergunta. Qual a relação entre mediunidade e mediunidade? Não entendi. Perdão. Qual a relação entre mediunidade e vaidade? Eu diria que, na verdade, tem a ver conosco, né? A vaidade tem muito a ver conosco. A vaidade é fruto do orgulho, que é os espíritos falam, lá no Livro dos Médiuns, no item 228, que entre as muitas imperfeições humanas, a que os espíritos imperfeitos se aproveitam com mais frequência, mais facilidade, é qual? É o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece. O orgulho que os espíritos falam não é satisfação, não. Você está satisfeito, seu filho está indo para a evangelização infantil, para a mocidade espiritual. Não, não é esse, não. Orgulho no espiritismo é você se achar superior aos outros. É a soberba. E aí a gente se acha no direito de chamar nosso irmão de raca, de desprezível, de louco. Jesus disse que a gente não pode fazer isso de jeito nenhum. De criminoso, de corrupto. Enquanto ele estava aqui na terra resgatando os corruptos, os publicanos, as prostitutas, e a gente atrapalhando. Então a gente não tem esse direito de condenar, de julgar, a gente não enxerga as nossas imperfeições, e isso impede a reforma íntima, impede o autoconhecimento. O principal problema é o orgulho. E o orgulho provoca a vaidade, que tanto é a preocupação excessiva com a aparência pessoal, não é? A pessoa gasta várias horas na academia, no salão de beleza, etc., sem, às vezes, necessidade, tanto tempo. Ou também a pessoa que tem muita preocupação de querer agradar a todos. E aí vamos entrar, não é? Quando a gente quer muito agradar a todos, a gente está entrando no personalismo, a gente vai querer acabar fazendo o que o povo quer. A gente vai querer, né, dar o resultado que as pessoas querem, quando nem sempre a gente pode garantir esse resultado. E aí a vaidade, a gente se achar superior, a gente não aceita as críticas, entra num processo de fascinação, de autofascinação, né? De autofascinação, que a gente está acreditando que a gente é grande coisa, mas a gente precisa lembrar, como está também na Revista Espírita, tem uma mensagem do médium Vitória de Sardin, do espírito Palensi, aquele grande artista do passado. E Bernard de Palensi vai dizer que, quando está narrando como é que é a vida no planeta Júpiter, e aí Kardec pergunta como é que, onde estariam lá em Júpiter o povo mais avançado aqui da Terra? Qual posição as pessoas mais bondosas, né, mais inteligentes aqui da Terra ocupariam em Júpiter, que é um mundo feliz, não é nem um mundo de regeneração, já é um mundo feliz, não é um mundo celestial não, mas é um mundo feliz. E aí os espíritos dizem a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. Ou seja, os melhores daqui da Terra seriam macacos em Júpiter. Imagine o que é que a gente seria. A gente seria um dinossauro lá, não é? Nem sei, então, coisa pior. Precisamos baixar a bola
não é? Além de seríamos obsessores lá, não é? É Exatamente. verdade. Então, tenha esse Na- cuidado, tá? Nazaré, chegou mais outra perguntinha aqui, não sei se dá tempo, de Tá, Maria vamos. José. Ela pergunta o seguinte: revelação de vidas passadas pode ser perigoso se não acompanhado por um profissional qualificado para tal? Revelar alguns fatos podem até agravar determinadas situações? A gente tem uma palestra sobre terapia de regressão a vidas passadas à luz da doutrina espírita. Então a gente precisaria de mais tempo para responder tudo, tá? Já O vamos Alberto marcar Almeida, essa palestra o depois. Alberto Almeida fala, o Alberto Almeida fala sobre esse assunto. Então, como todo tratamento tem indicações, são muito específicos do caso que isso é possível e válido, tá? É bem excepcional. Tem contraindicações, tem efeitos adversos, né? Então tem que conhecer um pouco melhor desse assunto, tá? Mas os espíritos só excepcionalmente revelam o nosso passado se for para um bem, se for para uma providência útil. Se for um tratamento médico de alguma coisa que a pessoa tenha merecimento já de superar aquela questão, pode ser revelado também, mas tem que ser um profissional especializado, uma pessoa séria, não é? Há muitos aventureiros nesse assunto, as pessoas acham que vão resolver todos os seus problemas, não é? Com a regressão, pelo contrário, pode até agravar os problemas, pode gerar uma auto-obsessão pelo sentimento de culpa muito grande, e também fantasias, né, que a gente está elaborando. Então a gente tem que tomar cuidado, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, muita reserva, não é uma prática espírita, a gente não faz regressão na casa espírita, tá bom? Nazareno, muito obrigada. Agora, fique à vontade para expor seu poema e depois suas considerações finais. A Tá ordem que certo, decide é você. tá bom. A gente tem que acabar às 9 horas, exatamente? Isso. Então vamos lá, tem 4 minutinhos, né? Então vamos projetar aqui mais uma vez o slide. Vamos lembrar aqui das advertências, esperanças e recompensas do Senhor. Pode projetar, Eugênia. Agradecer a você, né, por tudo aí que você tem feito. Quem agradece é a gente, a É você. moderadora, apresentadora, é a responsável pela técnica, tudo, né? Faz o convite, faz tudo. Advertência, esperança e recompensa do Senhor. Vejam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4. Pessoal, o Evangelho segundo o Espiritismo é livro de doutrina, tem que ler de capa a capa, não é só para ler ao acaso não, tá? Do começo ao fim, até o último capítulo, até as preces espíritas também, ali é doutrina pura. Pergunta, se entre os chamados pelo Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Olha aí a questão financeira, vaidade, personalismo, etc. Buscar fama. Né? Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são seus escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Olha a mensagem de Erasto. E aí, mensagem do Espírito Verdade, no item Os Obreiros do Senhor, do mesmo capítulo 20, tem a informação. Aproxima-se os tempos em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, ou seja, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem operado. Olha aí, confirmando o que Jesus disse. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, ao fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, olha aí a mensagem, muito bela, não é? E a gente lembra da caridade, foi o único critério para a salvação. O Espiritismo tem salvação e tem a evolução, né? O único critério é a caridade, como está na parábola dos bodes das ovelhas, que Jesus fala: se fome deste beber, sede deste beber,
nu me vestiste, e quantos espíritos a gente pode ajudar que estão presos nas cadeias do ódio, né, nas regiões de sofrimento, ou enfermos, né, obsediando outras pessoas, ou mesmo enfermo do perispírito, estive sem abrigo, está lá perdido, e me acolheste. Então, uma grande caridade também que a gente pode fazer na doutrina espírita. E a gente conclui, quando Jesus nos fala, não está escrito, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. No Salmo 82. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras. Olha a importância das obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras. Olha as obras de novo. Diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E a gente tem um poema pela inspiração. Então vocês dão um desconto bem grande, que eu não sou médio ostensivo. Tá? Mediunidade é luz. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis, né, Francisco, amava tanto ao Nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando à caridade. Ouvindo os santos da terra, uma outra menina, Joana, a Joana d'Arc, salva a França da guerra com uma força sobre-humana, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina aos seus, brilhando qual mil sóis, minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador e a terra envolve em luz. Rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. Os Espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides, Barçanufo, ouve o mais belo Sermão do Monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do Eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco, Xavier, nas lutas da orfandade, fez de sua vida uma bênção de bondade. Para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel, nas mãos de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre há 2000 anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito. Serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então tá aí o poeminha Mediunidade é Luz, né? Pela inspiração de um Espírito Amigo. Aqui o nosso agradecimento. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Está aí o canal do YouTube, onde vocês encontram o seminário Perigos na Mediunidade, em 2 partes, cada uma com 1h20, tá? É o Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, além de mais de 1000 vídeos de palestras espíritas, de vários temas lá. Tem o nosso e-mail, nazarenofeitosa@gmail.com, o Facebook, Nazareno Feitosa Expositor Espírita, e a loja virtual, nazarenofeitosa.com.br, onde você pode adquirir DVDs, CDs, pendrives, fazer download de palestras e toda a renda revertida para o GVIM, o Grupo Chico Xavier de Visita aos Irmãos Menores, que é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, os menores privados de liberdade, os jovens que estão presos, né? Aqui vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? A gente devolve a palavra para a Jeane e agradece a oportunidade.
Muito obrigada, Nazareno. Agradecer aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão presentes também, Fernanda de Portugal, nossos irmãos da Bahia. Até a próxima segunda-feira com o programa Mediunidade no Dia a Dia. Nazareno, obrigada de todo o coração e da alma. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Muito obrigado, Jane. Um abraço a todos os amigos do Trabalhadores do Bem, da Rede Amigo Espírita e da TV7. Obrigada, Nazareno.